20 de maio de 2024, nesta segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Segundou! Começando mais uma semana na presença de Jesus, consagrando nossos dias, nossos trabalhos, nossos estudos, todos os nossos esforços ao poder e à providência de Deus. Nesta segunda-feira, a igreja celebra essa memória tão bonita, dizendo que Nossa Senhora é mãe da igreja. Esta memória, ela está intrinsecamente vinculada ao mistério daquilo que nós celebramos ontem, o Pentecostes. Aliás, sempre um dia depois de Pentecostes é que a igreja fixa esta memória litúrgica de Nossa Senhora Mãe da Igreja. Por quê? Porque no Pentecostes, para nós católicos, a igreja ela nasce publicamente, ela se mostra ao mundo no dia de Pentecostes, por meio daquela ação teofânica, daquilo que os apóstolos e a Virgem Maria experimentaram no cenáculo e diante dele, com aquele tremor, aquela passagem do Espírito Santo, a descida das línguas de fogo. Então eles experimentaram isso e eles passaram de uma realidade de medo, como eu disse na homilia ontem à noite, você que pôde acompanhar, aqueles que deveras fazem uma verdadeira experiência com o Espírito Santo, né? Eles passam de uma realidade de tristeza, de medo, de covardia, né? De desânimo, para uma realidade de fortaleza, né? De bravura, de convicção, de autoridade. E aí nasce a igreja evangelizadora. Por isso que a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, exalta o mistério da igreja, além de exaltar a própria pessoa da Virgem Maria. Muitas pessoas não aceitam muitas pessoas não aceitaram essa memória litúrgica quando o Papa Paulo VI a instituiu, porque diziam assim, colocar Maria como mãe da igreja, e de fato ela mas é colocá-la numa posição que talvez se isente da própria igreja. Mas não é verdade, né? Aquela que é mãe, ela também é parte da igreja. Maria, ao mesmo tempo que ela é mãe da igreja, ela é parte da igreja, porque ela é membro do corpo místico de Cristo, né? Então, ela é mãe da igreja porque a igreja é o corpo total. E a cabeça desse corpo é Jesus Cristo, cuja mãe é Maria. Então, ela é mãe da igreja porque ela é mãe de Cristo, que é a cabeça do corpo. Mas ela é membro da igreja porque ela é membro desse corpo místico. Conseguem compreender? Enquanto membro do corpo, ela é nossa irmã. Enquanto mãe da cabeça do corpo, que é Cristo, ela é mãe do corpo total. Então Maria, minha gente, é muito bonito essa teologia para a gente compreender. Ela, ao mesmo tempo que é nossa irmã, nossa parceira, um membro do corpo místico de Cristo como nós, né? Também ela é mãe, sendo mãe de Cristo, ela é mãe do seu corpo total, né? Que é a igreja. Maria é mãe e irmã. Nós temos uma mãe e uma irmã em Cristo, com quem nós podemos contar, a quem nós podemos recorrer para que ore por nós, ela que de tão próximo está de seu Filho Jesus Cristo, no seio da eternidade. Então, celebremos com bastante alegria essa memória de hoje. E nós vamos meditar o texto dos Atos dos Apóstolos, hoje o capítulo 1, versículos do 12 ao 14. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André,
Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, aqui o tema central desse texto é que depois da ascensão, nós vemos nos Atos dos Apóstolos, no comecinho do texto, né? Hoje nós lemos o versículo 12 em diante do primeiro capítulo. Se você pegar os Atos dos Apóstolos desde o primeiro capítulo do primeiro versículo, depois que Jesus sobe aos céus, eles ficam olhando para o céu, sabe, estáticos, e aparece um anjo e diz: "Ó, homens galileus, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que subiu, né, diante de vocês, de corpo e alma, ele haverá de voltar, né? Vamos arrepiar, vamos voltar à nossa vida normal, vamos voltar às nossas batalhas, e um dia ele voltará. Não vamos ficar olhando para o céu esperando que para onde ele partiu, ele volte hoje. Não, vamos tocar a nossa existência, trocar a nossa vida, a nossa caminhada, porque tem uma promessa ainda para se cumprir. Por isso eles saem do Monte das Oliveiras, onde Jesus subiu para os céus, e eles voltam para Jerusalém, para o cenáculo, aquela casa onde eles estavam trancados antes. E eles começam a fazer a chamada novena de Pentecostes. Eles começam ali um momento de oração intensa, invocando a presença de Deus, para que Deus se cumprisse a vontade dele na vida da igreja. E aí que é o relato do texto de hoje. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto de algumas mulheres, dentre as quais Maria. Olha que bonito. Primeira informação para nós levarmos para a nossa vida, nossa história. Às vezes, minha gente, quando a gente está a esperar algo, a gente precisa entrar em oração, sabe? Esses dias eu disse a uma pessoa, né, que estava para esperar um acontecimento previsto, eu disse: oração, minha gente, né? O que faz a oração? A oração, primeiro que a oração nos faz sair das nossas angústias, porque a oração, ela nos leva ao coração de Deus. Quando nós não rezamos para nos preparar para algo, nós lidamos somente com a nossa fragilidade. E olha, minha gente, tem coisa que não está na nossa capacidade de resolver e fazer, né? Sobretudo nesses momentos, é rezar, joelho no chão, terço na mão e Bíblia na nossa visão e Deus no coração. Ora, é rezar, entregar para Deus e consagrando para Deus, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Eles perseveravam, diz o texto, na oração, né? E foi essa perseverança na oração que corroborou também o surgimento, a experiência do Pentecostes, 9 dias depois. Então, para nós, levemos essa mensagem de hoje. Quando você for passar por algum momento decisivo na sua vida, algum momento importante, peça a intercessão da Virgem Maria. Ela estava junto com os apóstolos rezando, né? E coloque-se em oração, peça também intercessão das pessoas que te amam, né? Às vezes a gente fica falando tanto para tanta gente das coisas que a gente vai passar, o que a gente está enfrentando, em vez de ficar falando para todo mundo, que às vezes pessoas que nem querem teu bem, sabe? Peça oração para as pessoas que você confia na oração. Chega, olha, vou passar por essa situação, né? Por essa provação, ou por essa situação, ou por essa... Enfim, vou passar por... ou estou passando já por isso. Tem como você fazer uma oração por mim esses dias, fazer uma penitência por mim, né? E aí você une aos seus empreendimentos pessoas que entram com você nessa guerra. Nós, minha gente, não enxergamos o mundo espiritual, mas o mundo espiritual é uma grande batalha. Se a gente vai entrar numa batalha sozinho,
a gente vai perder, a gente vai ser aniquilado, morto. A gente precisa estar fortalecidos, a gente precisa se unir a pessoas fortes espiritualmente. Por isso a necessidade, quando você está precisando de oração, você vai passar por um momento singular na sua vida, é oração, vai diante do Santíssimo Sacramento, né? É missa, é penitência, vai se confessar, vai se preparar para aquilo, né? E comunga, e participa de missas, de mais missas, e vai rezando, e vai entregando, levar uma vida de entrega, de consagração total ao Senhor. Esse é o nosso ideal. E nunca se esquecer, né, desse detalhezinho que estava no texto, estava lá, dentre outras mulheres, a mãe de Jesus. Pede para a mãe de Jesus, né? Às vezes a gente vai criando um certo medo da devoção mariana, porque a gente tem medo de tirar o lugar central que cabe a Jesus Cristo. Só que não tem. Aqueles que se dirigem à mãe nunca vai se limitar ou parar a sua ação espiritual na própria mãe de Jesus. Quem se dirige à mãe, a mãe aponta para o filho, para Jesus. Então, vamos à mãe, não tenhamos medo, né? Ela nos leva a Jesus, ela nos leva sempre a Jesus. Se tem uma coisa que Maria não quer, estando lá, já ocupando o seu lugar de glória diante de seu filho, se tem uma coisa que ela não quer é ocupar o lugar dele, que ela tem o lugar dela como criatura, né? E como mãe dele e da igreja. Então, ela sabe apontar a seu filho. Que a intercessão da Virgem Maria alcance para nós grandes frutos, grandes bênçãos em toda a nossa vida e história. Uma semana abençoada a você, sob a proteção da Virgem Santa, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.